Olá, guerreiros Z. Hoje a teoria é e se Goku não tivesse batido a cabeça quando criança. Parte 5. Antes de começar, vou fazer o Kakaroto pegar apenas esferas que estão em lugares que beneficiam ele, porque na história original ele pega algumas em lugares meio aleatórios. Então, como aqui a Red Ribbon já pegou a maioria, as que o Kakaroto vai pegar serão as que beneficiam ele de alguma forma ou a história. Ou seja, a esfera que está na base pirata, com o objetivo de pegar todo o ouro que tá lá. Aqui está com o Android 8, para obviamente o Goku conhecer o Android 8, que é um personagem muito bom. E por fim aqui está com o pai da Oppa, porque é lá que ele sabe sobre a Torre Karin, e isso vai ser bom pro Kakaroto por causa do Kami-sama. Vamos lá, Kakaroto partiu na sua nuvem voadora. No radar tinha 4 esferas juntas e 3 separadas, então ele supôs que essas 4 eram as que a Red Ribbon possuía. Então ele foi em uma das 3 esferas. Logo ele se encontrou em um lugar cheio de neve. Ele não estava tão acostumado àquele ambiente, então, no meio do caminho, por estar completamente despreparado para o frio extremo, ele começou a passar mal, e portanto caiu da nuvem voadora e caiu no solo. Depois de algumas horas, ele acorda e vê que está em um quarto. Lá ele descobre que uma garota chamada Sunu o encontrou desmaiado na neve e o salvou. Kakaroto agradeceu juntamente com a mãe da garota. Ele comeu um pouco na casa dela, e ela começou a contar um pouco de sua história. Nisso ele descobriu que aquela vila estava sendo feita de escrava pela Red Ribbon, junto com o pai de Sunu. A raiva que Kakaroto sentia da Red Ribbon não parava de crescer a cada dia. Sempre que ele descobria algo novo da organização ele sentia vontade de destruí-la. Nisso ele se prepara adequadamente e vai em busca da esfera, que estava em uma torre. Ele entra e vê alguns caras lá no qual ele derrota com facilidade. Conforme ele ia subindo os andares, sempre tinha alguém para ele enfrentar, como um androide feita pela Red Ribbon. O Ninja Púrpura e outros mini-vilões que sequer valiam a pena ser mencionados. Ninja Púrpura libera seu triunfo, o Android 8, mas ele não gostava de lutar, então se recusou a machucar o Kakaroto. Kakaroto aproveitou a situação, interagiu amigavelmente com o Android, derrotando posteriormente o Ninja Púrpura. O Android 8 fala que tem uma bomba em seu corpo, que estava lá para caso o Android desobedeça alguma ordem. Kakaroto diz que vai ajudar, mas antes eles precisam derrotar o líder da torre. Nisso eles sobem para o último andar, e descobre que o chefe da vila estava sendo feito de refém lá. Rapidamente Kakaroto domina a situação, mata brutalmente o líder e liberta o chefe da vila. Como agradecimento, o chefe concorda em levar um cientista para ajudar o androide. O androide dá a esfera pro Kakaroto e o cientista consegue retirar a bomba do androide. Nisso Kakaroto agradece a Sunu e ao androide, e continua sua busca. Dessa vez a próxima esfera estava embaixo da água. Ele tenta chegar lá, mas era muito fundo para ele. Então ele pede ajuda ao mestre Kami, que dá um submarino para ele. E como ele aprendeu a andar com a Bulma, ele consegue pilotar o submarino. Depois de várias armadilhas, e de enfrentar um robô que protege-o esconderijo que pertencia aos piratas, Kakaroto consegue a esfera que estava entre os tesouros dali. Kakaroto, com sua ambição, coloca todos os tesouros dali para si e pro Gohan. Ele contata Bulma e fala do tesouro. Bulma fica curiosa e fala que vai o ajudar com o tesouro. Nisso ela vai na casa do Gohan amando do Kakaroto para o ajudar nisso. Com 2 esferas, ele vai para a próxima, que fica no meio de uma floresta. Lá, ele encontra uma cabana onde vivia Ipei e seu pai. O pai entrega a esfera já, que não sabia para que serve elas. Como era a última esfera, Kakaroto decide interagir mais com eles. Nisso eles contam sobre a Torre Karin. Kakaroto, que estava determinado, decide ir. Então correndo ele consegue ir. E assim conhece o Karin, que fala que só entregaria a água sagrada se Kakaroto conseguisse pegar dele. Depois de algumas horas Kakaroto finalmente consegue pegar. Ele bebe, mas Karin disse que era só água normal. Mas vendo a determinação de Kakaroto, Karin revela que existe uma água dos deuses, que de fato dá mais poderes. Mas Kakaroto tem que passar por uma prova psicológica. Ele topa e bebe a água. Ele começa a ser atormentado, com lembranças do passado, coisas negativas da sua vida. E depois de horas ele consegue sair daquela e tem base bom no seu poder, saindo de 150 de poder, depois do treinamento com o Karin, para 215. Karin também fala sobre o Kami-sama e as sementes dos deuses. Ele agradece ao Karin e vai embora com as 3 esferas que ele tinha. Ele foi para um lugar isolado, pois sabia que a Red Ribbon iria atrás das esferas, e essa era a oportunidade perfeita para derrotar todos de uma vez. Mas antes ele passa na sua casa e na casa do Kami para saber se eles toparia derrotar a galera da Red Ribbon. Kuririn é o único que topa, então os dois vão para um lugar isolado. Depois de algumas horas, os primeiros começam a chegar. Era um pouco, já que na visão deles, era só pegar a esfera.
mas fizemos questão de fazer os que estavam ali chamar todo mundo. Nisso eles fazem e não demora para helicópteros e aviões começarem a aparecer, junto com inúmeros soldados da Red Ribbon. Está pronto, Kuririn? Perguntava Kakaroto. Eu nasci pronto, Kakaroto. Responde Kuririn. Nisso eles vão para cima deles, com um grande sorriso no rosto. Kakaroto mata 2/3 de toda a Red Ribbon, enquanto Kuririn 1/3. Os líderes mais fortes começam a aparecer, junto de Tal Pai Pai. Kuririn fica com os líderes e o Kakaroto com o Tal Pai Pai, já que era o mais forte dali. Brutalmente Tal Pai Pai é morto, juntamente com os últimos membros da Red Ribbon. Kakaroto aproveita e pega o restante das esferas que estavam em posse da Red Ribbon e guarda para si, caso queira usar no futuro. Assim Kakaroto e Kuririn voltam para a casa do Mestre Kami, e como se nada tivesse acontecido eles continuam cada vez mais envolvidos no treinamento, principalmente Kakaroto que tinha um objetivo ainda maior para conquistar um dia. Essa foi a parte 5, logo mais terá a parte 6.